particularmente, eu entendo que dentro dos estudos que eu venho desenvolvendo sobre o Tribunal do Júri, existe um elemento aqui que é muito mais importante na tarefa de persuasão, de convencimento dos jurados, que é a representação. Vejo que na esfera da comunicação, e existem autores que dedicam àquela questão da inteligência emocional, a comunicação global, hoje muito mais ativada no mundo de hoje, elas vêm dar em consonância com o que a gente, estabelece, com o que a gente impõe ao conselho de sentença, impõe no sentido dos argumentos, né, que são verdadeiras armas que a defesa tem. Então, quando a gente coloca esses argumentos em consonância com os estudos teóricos, mas a prática dá um resultado maravilhoso. Que é o que? O júri é representação e não teatralização. Vejo que nos estudos da comunicação global, da inteligência emocional, a palavra ela tem o poder de convencimento em apenas 7%, enquanto que a representação ela fica numa faixa de 55%. São estudos que demonstram pela comunicação, pelo viés da comunicação. Então, a representação ela tem um efeito muito mais seguro, porque ela está relacionada diretamente com a questão da memória, do enfoque cerebral, mexe com determinadas partes do cérebro. Então, toda representação ela vai deixar uma marca consubstancial na memória e no cérebro. E naquele momento, a representação ela tem um efeito imediato, à medida que você faz qualquer tipo de representação que consolide o teu pensamento. Então é muito importante. Veja bem, se eu pego esta caneta e a mostro para o conselho de sentença, eu estou utilizando de um mecanismo de representação. E ela é muito mais eficaz, 10 vezes mais eficaz do que a palavra. Palavras não é somente um dito popular, que palavras voam. As palavras realmente voam, porque ficam muito pouco asseguradas no cérebro, né, na memória. Existem estudos também da comunicação global que 74% do que você ouve em 24 horas é desaparecido, você não consegue mais se lembrar. Na representação não, ela vai ficar com uma fixação cerebral, porque na representação existe o olhar, existe a comunicação com o cérebro e um armazenamento. Aquilo que existe um livro aí de um autor, tem um autor que defende uma classificação da memória, que é o registro automático da memória. Então, é um psicanalista que faz essa defesa. Então eu digo que o teatro ele não é uma questão de representação, no meu modo de ver. Ele é sim, na verdade, uma arte. E você está desenvolvendo ali uma arte, está conotado, está linkado com uma ciência. O tribunal do júri, a representação é apenas um instrumento, um mecanismo que o advogado de defesa utiliza, muito menos o Ministério Público. O Ministério Público quase não utiliza desse instrumento. E isso está muito mais relacionado ao advogado de defesa. Por isso eu volto a dizer que não adianta você se esbravejar, você gritar, não adianta você rolar no chão, não adianta você chorar. Obviamente que pode existir uma temperatura dentro do tribunal do júri que você obviamente fica muito emocionado. Ali é um ambiente, é uma esfera que gravita a emoção, a tensão,
A adrenalina, o estresse, a raiva, o aborrecimento, eles são sentimentos que se evoluem devido ao próprio apego à causa, né? E ali gravita em torno daquele ambiente todos esses elementos que, que são condizentes à própria condição humana, né? O, o homem o homem de uma forma geral ele se revela ali com aquela imbuído de querer defender, absolver o seu cliente, e o Ministério Público na pessoa do promotor querendo condenar, obviamente que ele vai se imbuir de determinados valores, princípios, de uma certa ética, de valores morais, de conhecimento, só que ele vai se contaminar, porque ele não todos ali nós somos seres humanos naquele momento, né? E então essa questão do, do, das, do comportamento, das atitudes, da conduta, seja do Ministério Público, como seja do advogado de defesa, porque também alguns promotores acabam se extrapolando, às vezes sai uma ofensa, né, e tem atitudes também que a gente poderia dizer assim que são atitudes inóspitas, né, causam determinados arranhões, algumas agressões, seja elas de cunho verbal, é, e então acaba ficando naquele ambiente, mas a gente sempre espera, a gente sempre tende a relativizar aquilo dentro de um ambiente democrático, dentro de uma relação democrática, que aquilo fique só naquele ambiente lá de trabalho e depois a gente volta à normalização. E isso tudo é para ver que dentro do tribunal do júri, ali naquele momento, durante a defesa, desde a escolha do conselho de sentença, o ambiente sempre fica aquecido por por conta da tensão, né? O direito penal é por si só uma área de tensão. E isso pode ser revelado, pode ser entendido que aquilo tudo é uma teatralização pelo formato, pelo desenho que existe, que é o tribunal do júri. Mas não, o tribunal do júri ele é solene, ele é uma área do direito em que a solenidade ela é algo que se destaca muito, desde a escolha do conselho de sentença, no momento em que antes do conselho de sentença se, se sentar nas suas cadeiras, ele faz uma promessa, faz um juramento, e o juiz togado vai pedir que ele confirme aquele juramento, né, prometendo julgar aquela causa com imparcialidade e tudo mais. Então, existe uma solenidade, o juiz pede para todos ficarem de pé, então existe uma solenidade com relação a isso, mas isso não tem, obviamente, nem se passa por perto de uma teatralização. Então quem entende desta forma, eu, eu, eu sugiro que se possa mudar de opinião, se possa melhorar esse entendimento. Eu espero ter ajudado, colaborado no sentido de esclarecer alguns pontos que eu acho importantes. E a minha mensagem com relação principalmente a essa diferença e do que é o tribunal do júri, não um palco de teatralização, mas sim um palco de representação. Você, no papel de advogado de defesa, você vai representar no sentido de persuadir o conselho de sentença. E isso é uma estratégia mecânica, né? Você está usando de um mecanismo legal, não é imoral, você utiliza desse mecanismo porque você está pautado no princípio da plenitude de defesa. Então é isso aí, espero ter ajudado.